Uma vida cheia do Espírito Santo não é uma vida que supre todas as expectativas dos outros. Uma vida cheia do Espírito Santo não é uma vida que agrada a todos os setores da religião. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que é expressada no fruto, nas realizações, que é expressada na autoridade, não apenas da fala, da voz, mas na autoridade de um rastro que deixa uma história. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida semelhante à vida de Jesus. Em Lucas, no capítulo 3, nos versículos 21 e 22, está escrito que, como todo o povo estava sendo batizado, Jesus também o foi. E orando ele, abriu-se os céus, desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba o Espírito Santo, e ele ouviu uma voz do céu que dizia: "Este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer." Nesse exato momento em que Jesus foi batizado nas águas, ele também foi cheio do Espírito Santo. Desse momento em diante, ele não ousou caminhar, andar ou fazer qualquer coisa que não fosse debaixo dessa unção e dessa autoridade. Levando em consideração que a agenda de Jesus era a agenda do Espírito, não sua própria agenda. E tudo o que Jesus realizou aqui, tudo o que ele fez, não o fez por ser Deus, mas porque Deus era com ele. Sim, ele era Deus, mas decidiu viver 100% como homem. O apóstolo Paulo explica isso quando diz: sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se da sua glória, assumindo a forma de servo e sendo obediente até a morte, morte de cruz. Quando o texto diz que ele esvaziou-se da sua glória, é que ele esvaziou-se de sua divindade. Jesus aqui não era onipresente, onipotente nem onisciente. Todas as coisas que ele fez, todos os milagres que realizou, todos os demônios que expulsou, todos os corações que ele sondou, ele o fez por conta desta graça, unção e poder do Espírito Santo que sobre ele estava. Veja, ele é cheio do Espírito Santo, Lucas capítulo 3, quando é batizado. Em Lucas capítulo 4 diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo mesmo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Então veja, Jesus está cheio do Espírito Santo e Jesus está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Sabemos que no deserto Jesus fica 40 dias e 40 noites, ele vence todas as tentações, e em Lucas capítulo 4, versículo 14, a Bíblia diz que Jesus sai do deserto e ele sai na virtude do Espírito Santo voltando para a Galileia. Então olha que coisa interessante, ele é cheio, entra no deserto cheio, ele enfrenta as situações de deserto cheio e ele sai do deserto cheio do Espírito Santo. É assim que se propõe uma vida cheia. Uma vida cheia do Espírito Santo não é uma vida que se esvazia, ainda que enfrente desertos e complicações na vida. O interessante é o que o próprio Senhor Jesus declara que tudo o que ele vai realizar e o que ele vai fazer, o vai fazer porque estava ungido pelo Espírito Santo. Isso está registrado em Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 16, quando ele volta cheio do Espírito Santo para a Galileia. E a Bíblia diz que, indo ele para Nazaré, cidade onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: "O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu a evangelizar aos pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restaurar a visão dos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor." E tendo fechado o livro, devolveu o assistente e assentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Daquele momento em diante passou a dizer-lhes: "Hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir." É isso que está escrito em Lucas capítulo 4, verso 16 até o 21, se não me engano. Então o próprio Jesus está dizendo, eu vou curar, eu vou libertar, eu vou pregar, eu vou anunciar o reino de Deus, porque eu fui ungido para isso. Então Jesus foi ungido pelo poder do Espírito Santo para fazer o que fez. É assim que se propõe uma vida cheia do Espírito, é uma vida que trabalha em favor dos outros, é uma vida que procura a libertação dos outros, a saúde dos outros, a cura dos outros, a visão dos outros. E foi para isso que Jesus atuou. E vamos ver no ministério de Jesus que cada uma das suas ações
faz com que alguma pessoa seja livre de alguma cadeia, de alguma circunstância ou situação, e Ele as abençoa de uma maneira muito especial. Nós vamos compreender que o que Jesus fez, não o fez por ser Deus, em Atos capítulo de número 10, no versículo de número 38, quando o apóstolo Pedro diz que nós bem sabemos como Jesus de Nazaré, ungido com o Espírito Santo e com poder, andou por toda parte fazendo o bem e curando todo o oprimido do diabo, porque Deus era com ele. É assim que está escrito no texto, não é porque ele era Deus, mas porque Deus era com ele. Jesus, na sua humanidade, decidiu viver esta vida debaixo desta graça do Espírito e atuar espiritualmente sobre a vida das pessoas. Mas mesmo tendo essa vida cheia do Espírito Santo, cheia de autoridade, Jesus foi alvo de críticas, Jesus foi alvo de calúnias, Jesus foi alvo de difamação, Jesus foi alvo de injúria, não é? Mentiram contra seu ministério, mentiram contra a sua pessoa. Levantaram falso testemunho contra a sua vida, e por conta de seu estilo de livre, como um rabino que caminhava por caminhos que eram caminhos considerados perigosos pela religião e pelos religiosos de sua época, Jesus foi muito criticado por andar com pecadores, por comer com eles, por estar sempre envolvido com esse pessoal. Me parece que na visão dos religiosos isso é muito complicado, mas Jesus ia às festas para influenciar estas pessoas, Jesus participava de seus banquetes, de seus casamentos, Jesus estava presente em cada momento fazendo coisas que possivelmente os religiosos da sua época não fariam. Tenho para mim que foi por isso que Jesus foi chamado de glutão, de beberrão, que Jesus incomodou muito os rabinos, os fariseus, os mestres da lei e a grande classe religiosa da sua época. De sorte que uma vida cheia do Espírito Santo e uma vida que tem autoridade e abençoa outras pessoas, não é uma vida que supre todas as expectativas. Não é uma vida que é aceita por todas as pessoas. Existem dimensões da vida espiritual que são compreendidas de forma diferente por determinadas classes ou grupos de pessoas. Que neste tempo nós possamos de fato viver esta vida cheia do Espírito, que é o que Jesus propõe, porque Jesus, antes de ser recebido nas alturas, anunciou sua morte, sua ressurreição e o seu retorno para o Pai, e ele ia deixar um grupo, um povo responsável por continuar a sua obra, e esse povo não poderia assumir esta obra em qualquer dimensão. Tinha que ser, no mínimo, na mesma dimensão que Jesus assumiu ou que Jesus foi enviado. Então ele disse que foi enviado no poder, na unção do Espírito Santo para fazer essa obra. E é o que ele diz para os seus discípulos. Em João capítulo 20, verso 21, ele entra numa casa onde seus discípulos estão trancados com medo dos judeus, e ele diz: Pai, seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, eu também vos envio. Vejam que essa é uma expressão extremamente forte. Assim como, é da mesma maneira, da mesma forma, com a mesma autoridade, com o mesmo poder, na mesma dimensão. É assim como o meu Pai me enviou, eu também vos envio, disse Jesus. No verso 22, a Bíblia diz que ele soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então é nessa unção, nessa autoridade, nesse poder do Espírito Santo que a igreja atua, que os discípulos de Jesus atuam. E esse poder do Espírito Santo não tem a ver com você ficar tremendo o corpo, cair pelo chão, saltar, pular e falar em línguas misteriosas apenas. Esta unção do Espírito Santo, ela se revela exatamente nos frutos, baseado no resultado que você oferece às outras pessoas. Sim, por isso Jesus bateu nessa tecla. Em Atos capítulo 1, verso 4 e 5, está escrito assim, palavras de Jesus. Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, da qual disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João vos batizou com água para o arrependimento, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Vejam, essa é a promessa, é sermos cheios, batizados, mergulhados no Espírito.
Perguntam para Jesus se esse é o tempo que ele vai restaurar a sorte de Israel, porque eles estavam esperando um Messias sentado num cavalo branco com espada desembainhada para vencer o imperador romano e se assentar no trono de Davi. Mas Jesus diz: esse tempo e época não pertence a vocês, pertence ao meu Pai. Mas no verso 8 ele diz assim, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esse é o objetivo de uma vida cheia do Espírito Santo. Essa é a grande missão daqueles que são cheios do Espírito Santo. Eles são testemunhas daquilo que Cristo fez em suas vidas, não é? De como chegaram a crer por meio da pregação e como foram transformados por meio do discipulado. Essa é uma outra coisa que a igreja precisa compreender, que nós, discípulos de Jesus, precisamos compreender. A nossa pregação é para crer. Nós pregamos para que as pessoas tenham fé em Jesus. A pregação é para crer. O discipulado é para a transformação. Então nós precisamos pregar o Evangelho e levar pessoas a crerem e precisamos discipular para que elas sejam transformadas. E uma vida cheia do Espírito Santo não se propõe a ser uma vida de perfeição. Essa perfeição, de acordo com aquilo que exigem muitos religiosos, ela não existe. A expressão da palavra em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versos 16 e 17, a expressão é que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e educar para a justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós sabemos que na língua original, no grego, que foi escrito o Novo Testamento, a palavra perfeição, ela não existe. O grego, a ideia ali é de maturidade. Então você não será perfeito, mas você será maduro. Um nível de maturidade que te permita caminhar na presença de Deus, compreendendo quais são as suas limitações, mas sempre comprometido com o padrão do reino de Deus, que é a própria pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O padrão é elevado. Sede santos como o vosso Pai Celestial é santo. Esse é o padrão. E nós estamos em busca o tempo inteiro. Por isso a Bíblia diz que nós aprendemos, somos repreendidos, corrigidos e educados. Esse é o processo do discipulado. Você aprende com a Bíblia. Quando você aprende e não faz, ela te repreende. Se ela te repreende, ela traz você de volta para a rota. Isso é ser corrigido, até que você seja educado ou chegue no nível de maturidade que aquela área que é um problema para você acabe não sendo mais uma dificuldade. Você supera aquilo, você se torna maduro naquela área, ok? E a vida cheia do Espírito Santo se propõe a compreender que existem limitações humanas que estão operando na nossa própria natureza e no nosso próprio corpo, que muitas vezes querem nos impedir de fazer a vontade de Deus. E como disse o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 7, encontro no meu corpo essa lei, né? A lei do pecado, a lei que me faz ir contra a lei de Deus. A lei de Deus que é boa, que é agradável, que é perfeita, que é justa, né? E que no nosso coração e no nosso entendimento temos prazer nela, mas por conta da nossa natureza muitas vezes não conseguimos cumprir a lei de Deus. E aí a Bíblia Sagrada então nos apresenta uma solução de vida cheia no Espírito Santo no capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida, vejam, essa é uma lei extraordinária, a lei do Espírito de vida, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Então é o Espírito Santo que nos ajuda a compreender que em meio às nossas fraquezas e à luta contra a nossa natureza carnal, nós podemos então viver esta vida dependente do Espírito Santo, baseado no sacrifício de Cristo Jesus por nós no Calvário, que é exatamente o que nos justifica. Não são as tuas obras, não são as coisas maravilhosas e boas que você é capaz de fazer, mas o maravilhoso, extraordinário, o único e suficiente sacrifício de Jesus por você no Calvário. Que você se proponha a viver essa vida cheia do Espírito Santo, porque é ela de fato que nos livra de algumas situações e circunstâncias da nossa natureza que nos quer afastar do Senhor, não é? Paulo deixa isso claro em Gálatas capítulo 5, quando ele diz que nós
temos uma natureza que opera em nós e que ela tem certos trabalhos ou obras, né? A obra da carne, que tem tudo a ver com aquilo que é idolatria, feitiçaria, prostituição, impureza, inveja, lascívia, né? Essas coisas todas. E você tem então frutos do Espírito que devem ser produzidos por nós. E paz, alegria, amor, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, essas coisas são coisas do Espírito que nós produzimos em nós. A vida cheia do Espírito Santo se propõe viver na produção desses frutos de amor, não é? De alegria, de bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio e etc. E o apóstolo Paulo em Gálatas também diz que se nós andarmos no Espírito, nós não satisfaremos as concupiscências da carne. Esses desejos incontroláveis da nossa natureza, que muitas vezes querem nos apanhar, só podem ser vencidos quando nós nos propomos a viver uma vida então cheia do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo é possível na busca, né? Não vos embriagueis com vinho, Efésios capítulo 5, verso 18, mas enchei-vos do Espírito, cantando, salmodiando, sendo gratos e sujeitando-vos uns aos outros no amor de Jesus, né? Então, assim nós podemos viver essa vida alegre, leve, tranquila, sem ranços e prisões religiosas que muitas vezes querem nos enclausurar numa dimensão de vida quase que subhumana, né? Que um ser humano não é capaz de viver, ok? Então que possamos considerar que a vida cheia do Espírito é uma vida leve, é uma vida alegre, é uma vida que busca as coisas boas desta vida e sobretudo o bem do outro. Deus te abençoe de uma maneira muito especial e você, nessa vida cheia do Espírito, compartilhe essa vida na expressão do amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, na expressão do carregai as cargas uns dos outros, na expressão do suportai-vos uns aos outros, no sentido de servir de suporte, sirva de suporte para o outro, viver essa vida cheia do Espírito na expressão do orai uns pelos outros, viver essa vida cheia do Espírito na expressão do não falei mal uns dos outros, né? E não mentais uns aos outros, e que você possa então expressar essa vida cheia do Espírito a partir de uma vivência na vida daqueles que te cercam, revelando o amor de Jesus através da sua capacidade de amar as pessoas com o amor de Deus que é derramado também no nosso coração por Ele, pelo Espírito Santo. Viva uma vida cheia do Espírito Santo. Deus abençoe você.